Vamos fazer a análise aqui de alguns tópicos, né? O primeiro tópico seria o torque. Então, o torque seria a ação vetorial da carga, mais precisamente aqui analisando pela articulação do quadril. Existe um certo ângulo da coxa com a ação vetorial, né, implícita aqui no quadril, então existe um pouco de torque. E à medida que o movimento vai ampliando, vai descendo, o torque, né, o ângulo com a coxa vai aumentando. Ao final da fase negativa, o torque é máximo, né? O torque é perpendicular, é o torque de 90 graus. E como ficaria agora os braços de momento? Então, o braço de momento é a distância perpendicular da força, entre a força, no caso aqui a linha da barra, e a articulação a qual estudamos, né? Estamos analisando. Então, esse aqui seria o braço de momento, a distância entre a força e a articulação, a distância perpendicular. Também, à medida que o movimento vai descendo, a fase negativa vai ocorrendo, esse braço de momento também vai aumentando. Aqui a distância, braço de momento maior, e no final da fase negativa, o braço de momento é máximo, a maior distância. Então nós vimos que tanto o torque quanto o braço de momento, eles aumentam à medida que descem e chegam no seu limite máximo de ação ao final da fase negativa. Analisando agora os componentes de força, nós vamos ver que em nenhum momento a ação vetorial da carga vai alinhar longitudinalmente com algum segmento ósseo do corpo. Não alinha com o tronco, não alinha com a coxa, não alinha com a perna. E à medida que o corpo vai descendo, os torques vão aumentando. Vamos lá. Então, vai aumentando o ângulo, vai aumentando o ângulo, vai aumentando o ângulo. Então, o torque vai ficando... o torque, a ação do torque vai ficando cada vez mais incisiva, né? E o componente translatório cada vez mais distante. O componente translatório, lembrando, é quando alinha um segmento com a força. E ao final da fase excêntrica, não existe nenhum componente translatório. Não é formado nenhum componente translatório, sempre componentes de torque. Isso faz com que as musculaturas sejam sempre ativadas. Em relação ao comprimento-tensão muscular, como nós vimos no agachamento, já fizemos um vídeo de agachamento em relação ao comprimento muscular, de que todas as musculaturas estão atuantes nas suas devidas amplitudes de produção de força, né? Os dorsais, glúteos, posterior, anterior de coxa, panturrilha, eles estão bem alongados, bem estirados, encurtados em uma extremidade e movimentando em outra, alongados e movimentando em outra. Encurtados, estabilizando, alongados, movimentando. Então, essa é a engrenagem pela qual o corpo faz com que o músculo produza sua maior capacidade de força. E por último, nós temos aqui o equilíbrio. O equilíbrio, no caso, seria a manutenção do centro de massa do corpo na base de equilíbrio, nesse quadrante aqui, que seriam os pés, né? Então, enquanto a barra, o centro de massa do corpo está incidindo aqui nos pés, o corpo se encontra em equilíbrio. Então, todos esses quesitos foram estudados e analisados aqui no agachamento. Fazendo uma comparação agora com um exercício na guia, né? Chamamos na guia, na barra, com as pernas à frente, fazendo uma comparação aqui em relação ao torque. Ao final da fase negativa, também vai acontecer o máximo de torque, né? O torque é máximo. A exemplo do exercício aqui que nós consideramos como correto. Então, aqui o torque é máximo, aqui também o torque é máximo. Os braços de momento, né? O braço de momento, ao final da fase negativa, a exemplo do exercício número 1 aqui, ó, o torque também é máximo, torque máximo.
90 graus. Os componentes de força. No exemplo secundário, no exemplo 2, a gente percebe que vai haver a ação de componentes translatórios. A força se alinha com o tronco e a força se alinha com a perna. Então, a predominância de componentes translatórios nesses dois segmentos é completo, com exceção da coxa, que é o torque, né? Então, nós já vimos que esse exercício, o primeiro exemplo, que nós consideramos correto, ele não possui componentes translatórios e faz com que toda a musculatura do corpo atue em conjunto. Aqui não, já limita as musculaturas glúteas dos troncos, extensores do tronco, panturrilhas, pernas, e colocam a coxa somente no raio de ação do vetor de torque, né, de ação de torque. O comprimento de tensão do músculo, vamos aqui falar mais uma vez, né, não custa. Toda a musculatura está sendo devidamente alongada e trabalhando em conjunto, em sintonia, sincronia com as necessidades do exercício. Aqui o comprimento de tensão já é comprometido, porque a musculatura não está estendida e nem flexionada por completo, porque a articulação, os ângulos articulares se encontram a 90 graus. Então, quando eles estão a 90 graus, significa que quadríceps não está totalmente encurtado nem alongado. E as musculaturas do quadril, extensores do quadril, flexores do quadril, da mesma forma. Isso faz com que a musculatura fique limitada em sua amplitude de força. Então, nós já vimos que esse exercício aqui possui uma má distribuição na produção de força muscular e uma má distribuição na produção de torque ou recrutamento dos músculos para o trabalho. Há muito predomínio de componente translatório. Tem muito componente translatório aqui facilitando a ação de movimentação, de sustentação da carga, porque as articulações e as hastes ósseas fazem uma base de sustentação, uma espécie de pilastra, né? A gente já viu tudo isso em outros vídeos. E, por último, a questão do equilíbrio. A questão do equilíbrio não é só pelo motivo do indivíduo, do executante, não cair, né? Aqui, quando ele está com centro de massa na base dos pés, ele se encontra em equilíbrio. Quando o centro de massa do corpo, né, se encontra longe da base dos pés, ele se encontra em total desequilíbrio, em queda livre. Só não cai porque a barra faz um aporte de sustentação. Então se o corpo não caiu, está tudo certo. Não, não está. Não está porque a questão do equilíbrio também significa que quando a pessoa se encontra em equilíbrio, todos esses quesitos que nós estudamos em relação ao torque, braço de momento, componente de força, comprimento de tensão, estarão em perfeita harmonia, sintonizados, sincronizados. Aqui nós já vimos que três deles, né, não possuem sintonia, estão desarmonizando, desorganizando as ações desses componentes. O comprimento de tensão está falho, os componentes de força, muita ação de componente translatório e, óbvio, o equilíbrio totalmente fora da questão, totalmente desequilibrado. Então, antes de mais nada, nós sempre preferimos e adotamos esta postura, esse exemplo aqui, como o agachamento ideal, né, a musculação mecanicista, pelo motivo de todos esses componentes, todos esses tópicos fazerem uma harmonia dentro do movimento de exercício, um exercício complexo. Não basta a gente falar assim, olha, vou trabalhar mais coxa aqui nesse exercício devido o braço de momento do quadríceps está sendo maior, então a coxa vai ser mais solicitada. Na verdade, não. Na verdade, a coxa não vai ser mais solicitada, repito, pelo movimento de comprimento e tensão que está comprometido, pelo movimento de equilíbrio que não cai em função do aporte da barra, e a componente de força, muita sustentação por parte das articulações e hastes ósseas.
Então não tem como você priorizar um quadríceps aqui. Para se priorizar o quadríceps, precisa de olhar todo o contexto, né? Os joelhos precisam estar estabilizados, quadril, tronco atuando. Esse conjunto vai fazer a diferença para todos os músculos. Fugiu desse padrão, há uma desorganização, uma falta de sincronia, sintonia em relação à inter-relação muscular, né, ao equilíbrio dos músculos durante o exercício. Então, isso aqui vai ser um exercício muito artificial e muito deficiente nesses aspectos. Então, a gente não pode pensar em um exercício assim tão complexo em tópicos isolados, né? O braço de momento aqui aumentou, beleza, coxa está trabalhando mais. Não pode ser muito simplicista assim, né? Muito simplista e até certo ponto ingênuo, né? Então, é isso aí. Entre esses dois exemplos, eu acho que já ficou claro. Temos mais um exemplo aqui, que é este, ó. Quando a pessoa mantém as pernas à frente, mesmo com o quadril passando atrás da linha da barra, e há um movimento incisivo de descer além do plano horizontal, haverá, consequentemente, em função do grande estiramento, a distância do quadril da perna vai forçar um estiramento dos isquios. Então, fatalmente, o indivíduo vai retroverter a pelve, curvar a coluna, né? A lordose, vai desfazer a lordose e curvar o tronco, expondo as articulações responsáveis aqui, ó, as intervertebrais e a lombosacral ao estresse, porque vai haver uma compressão, né? O músculo saiu da postura de proteção, que é arco, e entrou numa postura de incisão, né? Distribuição de carga nas articulações. Então, projetar pernas à frente e tentar fazer uma amplitude além do que possibilita a articulação se manter em uma postura de proteção, então você estará expondo ao risco essas articulações. Aqui temos um exemplo mais ameno, né, que compara também a projeção do quadril abaixo da linha da barra, né? A linha da barra está aqui, o quadril está atrás. Então, essa projeção não alivia muito, né? Porque olha só, no exemplo anterior, aqui existe um braço de momento muito grande para o quadríceps e nenhum braço de momento para o quadril. Olha só, aqui braço de momento gigante para o quadríceps. No nosso exemplo anterior, o braço de momento está aqui reduzido. Esse seria o braço de momento para o quadril, né, maior que o do joelho. Aqui existe um braço de momento completo para o joelho e nenhum braço de momento para o quadril. Em termos de braço de momento, esse aqui também é muito deficiente, muito mal elaborado, muito mal distribuído, né? Então, por esses motivos, repito, a gente coloca o exercício de agachamento como sendo uma postura e amplitude adequada. Esse exemplo número 1 aqui, ó. O número 2 e demais exemplos devem ser evitados.